Então vamos lá. Ó, explicando para vocês, né, como que é feito o cálculo, né, de ruído. Então, nós temos aqui esse exercício aqui para a gente aprender, né, um pouquinho do cálculo de ruído. Isso aqui é para quem já tá aí, já sabe algumas nomenclaturas do calor, né? E aí só precisa ir praticar o cálculo do ruído, tá? Quem tiver dúvida, vá até a NR15, que fala sobre, né, laudos, fala sobre insalubridade. E aí no anexo 3 vocês vão ter aí o acesso às fórmulas, né, do calor. Mas antes de tudo tem que fazer os apanhados, e com os apanhados lá com equipamento, né, de medição, vocês vão ter o TBS, TBN e o TG, tá? Então vamos lá. Neste caso aqui é de um trabalhador que realiza atividades em uma cozinha industrial. Então, na primeira atividade de cocção em pé, ele faz essa atividade, né? A gente colheu lá no equipamento de 11 até 11h50, próximo ao fogão industrial. Ele executou o trabalho moderado, com 2 braços e veste uniforme composto por calça e camisa de manga comprida. Os resultados das medições nessa atividade foram: então saiu lá no equipamento o resultado dessa atividade de TBS 33 graus, de TBN 21 graus e de TG 29,2 graus. Na segunda atividade que fizeram a medição, ele executava também a lavagem das hortaliças. Então ele fez essa lavagem das hortaliças de 11h50 até meio-dia, porém um pouco mais afastado do fogão, em pé, executa trabalho leve com as mãos e utiliza aí o mesmo uniforme. Os resultados das medições nessas atividades foram: o TBS 30 graus, o TBN 18,5 graus e o TG 27 graus. Então, considerando aí a NHO6 e também a NR15, nós vamos verificar aí o valor a média ponderada do IBTUG, né, o valor dela, e também vamos verificar o valor aí da taxa metabólica, né, a média ponderada da taxa metabólica em watts, tá? Então, primeiramente, a gente vai buscar os valores aí do IBTUG. Como ele foi medido 2 atividades, ele realiza, né, na parte da cozinha, ele realiza 2 atividades, nós separamos aqui para fazer para cada atividade o valor do IBTUG, para a gente estar lançando lá depois na fórmula da média ponderada do IBTUG. Então, a primeira parte, nós temos que verificar se ele trabalha dentro ou fora da empresa, porque quando é dentro da empresa, a gente utiliza essa fórmula IBTUG, que é igual a IBTUG, que é igual a 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG, tá? E aí a gente pegou lá, é um local fechado, sem carga solar direta, quer dizer, é dentro da empresa, né? Não é no sol. E TBN que saiu no equipamento foi 21 graus e o TG 29,2. A gente joga isso na fórmula, né? Desce com o 0,7 aqui, o 21 a gente coloca no lugar do TBN aqui, né? Mais 0,3 a gente vai repetir, a gente coloca o valor do TG neste local aqui, né? E aí, 0,7 vezes 21 é igual a 14,7, mais 0,3 vezes 29,2 é igual a 8,76, que é igual a 23,46 graus, tá? Então, aí agora nós já temos, né, o resultado da primeira atividade, tá? Da segunda atividade, também nós vamos já jogar na fórmula, né? Coloca a fórmula, né, de trabalho feito dentro da empresa. TBN 18,5 graus e o TG 27 graus.
vamos jogar na fórmula, como a gente fez aqui na primeira, né? 0,7 vezes o TBN, que é 18,5 graus, mais 0,3 vezes 27, que é o TG, 0,7 vezes 18,5, 12,95, mais 0,3 vezes 27, que dá o valor de 8,1, e o total aqui dessa atividade deu 21,05 graus, tá? Então, agora a gente já está pronto para jogar aqui na fórmula, né? Que é a média ponderada aqui do IBUTG, tá? Então, a fórmula da média ponderada é essa aqui. A gente já tem todos os dados e aí a gente só vai jogar aqui nessa fórmula, né? Então, como que é a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, a gente já tem os resultados, eu só puxei para cá, né? A fórmula é essa, nós vamos jogar. A primeira atividade dele, o resultado do IBTUG deu 23,46. Colocamos aqui, vezes T1. O que é T1? É o tempo que ele utilizou para fazer a cocção, né? Então, foi 50 minutos, que foi de 11 às 11h50, 50 minutos na primeira atividade. Mas, o resultado aqui da segunda atividade, 21,5 graus, vezes 10 minutos que ele utilizou para fazer a lavagem das hortaliças, dividido por 60, 23,46 vezes 50, 1.173. Mais 21,5 vezes 10, 210,5. Dividido por 60, então o meu valor da média ponderada do IBTUG vai ser 23,05 graus. Só que tem uma coisa, agora eu preciso ver se ele utiliza algum uniforme, né? Tava lá no enunciado da questão, falando que ele usa uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida. E ela vale 0, porque eu tenho que somar a esse resultado. Se é 0, eu somo, vai dar a mesma coisa, né? Então, o meu resultado do IBTUG, da média ponderada, 23,05 graus, que vai ser o meu limite de tolerância. Então, não pode ultrapassar, né, a esse limite. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a segunda parte aqui do exercício aqui de calor. Então, agora nós vamos precisar saber a taxa metabólica. Na primeira parte da taxa metabólica, eu não faço cálculo. Eu vou nas tabelas, né, nos quadros que estão dentro da NR15, no anexo 3, e pego essas tabelas lá, tá? Aqui tá falando nessa tabela que a primeira atividade ele faz em pé, trabalho é moderado com os 2 braços, né? E então, se vocês observarem, atividade em pé, trabalho moderado com 2 braços, é esse que está aqui, ó. Então, quantos watts que é? 279 watts, tá? Aí eu joguei aqui, ó, 279 watts. Segundo, ele faz em pé o trabalho com as mãos e a taxa metabólica dele aqui, ó, trabalho leve com as mãos, em pé, né? 150 watts. Coloquei aqui o valor, tá? Nessa primeira parte eu não faço cálculo, eu pego na tabela da taxa metabólica. Agora eu vou utilizar os valores que eu encontrei, né? Então eu utilizo a taxa metabólica, a média ponderada, né? Eu utilizo os valores que eu encontrei, 279 vezes o tempo da cocção da primeira atividade, mais 153 que eu encontrei lá, né, da segunda atividade, taxa metabólica, vezes os 10 minutos que ele estava lavando as hortaliças, dividido por 60. 279 vezes 50, 13.950, mais 1.530 dividido por 60, vai dar em watts 258 watts, né? 258 watts. Aí, eu não consigo verificar esses valores, né? De graus com watts. Eu não consigo fazer a comparação de graus com watts. Consigo? Não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer esse aqui ser tá em calor também. Então, eu venho na outra tabela que também se encontra na NR15, anexo 3, e vou ver
258 que foi aqui, né? Eu não tenho 258 na tabela, eu tenho 257 e então, sempre quando for assim que eu não tiver o valor, eu sempre vou pegar o valor maior. Então, depois de 258, eu tenho 262. 262 relacionado ao 262, taxa metabólica, eu tenho 25,8 graus. Então, eu pego esse valor e vou colocar ele para me fazer a comparação, tá? Então, o que era 258 watts virou 25,8 para mim conseguir fazer a comparação, tá? Então, beleza. 28,9 aqui demonstrando de novo, né? E aí agora eu consigo, né, fazer aí a comparação. Então, eu mostrei para vocês aqui ele inserido em dois tipos de quadro, né? Então, nós vamos utilizar, né, esse quadro que ele está trabalhando aqui no local aclimatizado, que deu 37,5, né? Então, vamos ver aqui, ó. IBTUG, que vai ser nosso limite de tolerância, 23,5. E a nossa média ponderada da taxa metabólica, 37,5. Então, parecer técnico, a média ponderada ultrapassou a nossa média do IBTUG, que é o limite de tolerância? Não ultrapassou. Sendo assim, o local avaliado é salubre, pois não ultrapassou o limite de exposição. Gente, vou colocar mais conteúdos, tá? No YouTube. E aí vocês dão um like, né? Compartilhem aí com os colegas, tanto de empresa e também quem está estudando, especialização de segurança do trabalho, tanto também técnico de segurança do trabalho.